Oi, pessoal. Estamos aqui hoje com a Carol Castro, da GoStudy, que é a Study Division da Bravo Migration e da Bravo Study. Então, nós trabalhamos de mãos dadas para criar o seu plano de intercâmbio com fins de imigração, o que a gente chama da estratégia Study to Stay. E é isso que a Bravo Migration pode oferecer para você com o auxílio da GoStudy. E hoje a Carol tirou um tempinho aqui numa sexta-feira de frio para conversar com a gente, porque nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram e vocês nos mandaram as perguntas. E eu tô aqui direto da fonte para falar. A Carol responde. Exatamente. A Carol responde e a gente vai falar de não só de vistos de estudante, mas um pouquinho de cursos também. E a Carol está aqui na GoStudy já há bastante tempo, ela é bem especializada nisso e é por isso que a nossa Study Division é a GoStudy, porque a gente sabe que eles vão dar um melhor atendimento, tem as melhores opções para vocês. Pronta? Será um prazer ajudá-los e tirar um pouquinho das dúvidas também de quem nunca veio e tem um monte de pergunta e a gente sabe que esse primeiro processo é bem difícil. Sim. Então, vamos lá, tomara que eu consiga responder todo mundo. Não, com certeza. Uma das perguntas que enviaram pra gente, Carol, é: quais são os principais requisitos para conseguir um visto de estudante na Austrália? Para você conseguir o visto de estudante, a primeira coisa, passaporte. Tem muito brasileiro que não tem o passaporte ainda e a gente sabe que tem uma fila, então faça seu passaporte. Para a aplicação do visto, a gente vai precisar do passaporte, do seu COE, que é a confirmação da matrícula na escola, e vai ser um documento entre a imigração e a escola, te dando um número que vai deixar a gente emitir o seu visto. O seu OSHC, que significa Overseas Student Health Cover, é o seguro-saúde, tá? Para todo estudante internacional. Não pode ser o privado, tem que ser um dos que a Austrália, na verdade, exige que seja. Você vai precisar também de um GTE, que é uma carta de intenções. Essa carta é o documento mais importante que a gente vai precisar, demonstrar que você é um estudante genuíno e que você tem laços com o Brasil, porque o visto de estudante é um visto temporário, que você vai vir aqui passar um tempo e vai voltar. E aí, a comprovação financeira, que dependendo do país que você vem, o Brasil é um dos países que eles exigem a comprovação financeira. Ela gira em torno de $1.800 mensais para uma pessoa solteira. Se for um casal, é em torno de $2.500 e esse valor tem que ser comprovado mensalmente, incluindo os meses das férias. Tá? Amazing, thank you. Eu vou fazer umas perguntas em cima da pergunta. Então, você deu tanta informação importante. Desculpa. Não, e ótima. Quando você falou, pessoal tem que pegar o passaporte. Tá demorando para sair o passaporte do Brasil? Como é que tá a situação lá? Porque aqui tá um caos para tirar passaporte australiano, sai até nas notícias. E é exatamente isso que eu falo aos meus estudantes. Antes de você começar o seu plano, tenha o seu passaporte em mãos. Porque tá demorando para sair. Tá demorando para sair visto? Tá demorando para sair passaporte. No mundo inteiro. Depois do coronavírus, Sim. A gente sabe que teve, todo esse atraso. Então... super dica aí, então. Tá pensando em vir estudar? Tem que começar a conversar com a gente, mas também já tem que ir adiantando o passaporte aí no Brasil, que é uma coisa que nós não podemos fazer para você por aqui. Né? São uma das poucas coisas que a gente não pode fazer para você por aqui. Me fala um pouco dessa carta de intenção, que é o GTE. Né? Então, falando um pouco de lei, o visto de estudante pede para a pessoa comprovar que ela tem uma intenção genuína de ficar aqui só temporariamente, que é em inglês Genuine Temporary Entrant Criteria, ou GTE. Como a gente aborda esse requisito é mandando uma carta contando o seu background, contando a sua vida aqui e falando o que você veio fazer aqui, para que você quer vir estudar, o porquê que você vem estudar o que está sendo proposto. A GoStudy, ajudando os clientes da Bravo Migration, vocês ajudam o estudante com essa carta de intenção? Me conta um pouco sobre isso. Com certeza. Como eu falei, é um dos documentos mais importantes da aplicação. Porque a pessoa que vai olhar, o case officer que vai olhar a sua aplicação, ele não conhece a sua história, ele não sabe quem você é, e ele vai conhecer através da sua carta. Então ele vai saber o que você estudou, se você tem família, se você tem emprego, se você vai voltar, se você já fez alguma coisa, se você trabalhou, e quais são as suas intenções. Se o curso que você vai fazer vai te trazer algum benefício. Eu vou fazer o curso de inglês. É necessário porque você trabalha no Brasil esse curso de inglês? Por que você quer fazer esse curso de inglês? Por que ele é tão importante pra você? Eu vou fazer um curso vocacional de business. E o que isso vai te ajudar na sua carreira quando você voltar pra lá? Então, tudo isso é muito importante. Existem algumas perguntas que a gente sempre faz e a gente ajuda vocês. Claro, a GTE, essa carta de intenções, ela é um documento muito pessoal. Sim. Porque cada um tem uma história. E é essa história que a gente tem que contar pra imigração. Porém, a gente tem que pontuar umas coisas específicas. Então, vocês dão um roteirinho. Exatamente. E a pessoa segue, vocês e aí verificam. Onde a gente faz um template e ajuda vocês
no que vocês precisam responder para que vocês preencham todos os requisitos da imigração. E só lembrando que o serviço de assessoria da GoStudy, como parte da Brava Migration, não tem custo nenhum para você, estudante, né? Então, do jeito que as consultorias educacionais aqui na Austrália funcionam, é a escola que você escolher vai remunerar a GoStudy para cuidar de você. Óbvio que nada é de graça no mundo, mas não são vocês que estão pagando o custo disso, tá? E lembrando que se você quiser fazer diretamente com a escola, ela vai pedir que você tenha uma agência e o valor vai ser exatamente o mesmo. Então, eles não te cobram mais por você estar fazendo com uma agência. Exatamente. Bom ponto, bom ponto. Os preços dos cursos são os mesmos, você não tá tendo... Às vezes vocês têm promoções especiais, né? Exato. Você não tá tendo nenhuma vantagem, você só vai estar sozinho, desamparado, e muitas escolas, como a Carol disse, não vão nem deixar você fazer a matrícula se não tiver o amparo de uma agência como a gente, tá? Aí, o pessoal deve estar assistindo e falando assim, mas espera aí, a Erika está falando de study to stay, essa coisa de estratégia de estudo com foco em imigração. Como que você faz isso se no visto de estudante tem um requisito que você tem que ser essa coisa da entrada temporária e da carta de intenção? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Entrevista com a Carol, as perguntas com a Carol, mas eu já pode esclarecer. Porque é exatamente o que eu ia falar. Eu ia falar assim, é um visto, esse é temporário. Você pode até ter a intenção de ficar aqui para sempre. Mas o visto que a gente vai começar é temporário. Exato. E é por isso que para aquele visto você não pode falar, eu tô indo pra Austrália porque eu não quero mais ficar no Brasil. Quero voltar. Porque senão seu visto não vai ser aceito. Exato. E uma grande parte do GTE é a imigração querendo entender também quem que não vai ficar aqui mais do que pode. Então, não muita gente, comparado com outros países do mundo, entra aqui na Austrália com visto e deixa o visto vencer. E isso é contra a lei. Então, a imigração está querendo testar as pessoas que pedem o visto de estudante para evitar que isso aconteça. Então, o DTE é um teste para ver, ok, você tem vínculo com o Brasil, você tem para o que voltar. Se você chegar aqui e mudar de ideia, não, eu vou pegar um graduate visa, eu vou ficar mais, eu vou estender meu visto de estudante, eu vou pegar um visto permanente, não há nada que impeça essa mudança de ideia. E o governo tem um plano de imigração para quem quer ficar aqui depois que estudou. Então, sim, é uma coisa que não faz muito sentido, mas a gente fala para você, fica tranquilo, porque é assim que funciona, mas... Sim, né? A gente não vai desamparar vocês, a gente sabe que você tem uma estratégia, e é essa estratégia que a gente quer seguir, a gente quer que você consiga atingir o seu objetivo, sim, mas existem steps. Exato. Que é o que a gente precisa fazer. São passos a serem seguidos, né? Obrigada, Carol. Uma grande parte do DTE também é mostrar que tem suporte financeiro, né? Sim. Então, uma das perguntas que a gente recebeu na caixinha do Instagram foi: comprovação financeira ainda é necessário? E uma outra pergunta importante é: em algum momento deixou de ser? Porque isso é uma controvérsia que rola por aí. Muita gente vai em agências de estudante que dizem: não se preocupa, não faz, não precisa, etc. Mas a gente sempre pregou e continua pregando com a GoStudy sendo a operadora dos nossos vistos de estudante e afins. A gente sempre pregou que tem que se preocupar com isso e tem que ser uma parte importante do processo de visto. Então, sim, a pergunta foi: comprovação financeira ainda é necessária? É necessária, e aí talvez eu vou até explicar um pouquinho mais. Vamos lá. Existem country levels que a gente fala, dependendo do país que você é, a imigração te olha de um jeito diferente. O Brasil do lado de fora, quando você está no Brasil, ele é um país que exige um pouco mais de documentação. Então ele vai exigir a sua comprovação financeira obrigatoriamente para você aplicar o seu visto. Quando você está dentro da Austrália, já é um pouco diferente, eles são um pouco mais flexíveis. Eles exigem, mas se você não demonstrar, eles podem exigir que você demonstre depois de 28 dias. Então é por isso que fica aquela situação de, do lado de fora, você tem que ter, se você não tiver, você não aplica. E do lado de dentro da Austrália, já é um pouco mais flexível. Se a imigração quiser te pedir, ela vai te pedir, você terá 28 dias para apresentar. Se você não apresentar, não tem problema. Eles só vão te solicitar se eles quiserem. Então, do lado de fora, obrigatório. Estando na Austrália, talvez você seja solicitado. Talvez é daí que veio essa confusão. Essa confusão toda. Porque no Brasil a gente é um level 2, do lado de fora é um level 2. Aqui dentro da Austrália é level 1. Tratado como então, level 1, né? Essa que é a diferença, que às vezes confunde as pessoas. E depende também de onde você vai estudar, né? O risk level, se você escolhe uma escola carroça, como eu gosto de brincar, você vai ter problemas. A gente, na Bravo Study, com o apoio da GoStudy, a gente só trabalha com universidades, colleges e escolas de inglês que são reconhecidas e respeitadas pelo governo. Isso também melhora
o seu processo e pedido de visto de estudante. Com certeza. Dependendo da escola que você aplica, exatamente como os países existem um level 1, 2, 3, as escolas também existem 1, 2, 3. E dependendo da escola que você for aplicar, eles vão te pedir mais documentos. Ou menos. Exato. Awesome. Obrigada, Carol. Uma outra pergunta que chegou e a gente recebe o tempo todo, muita gente na Irlanda seguindo a Bravo Study, a Bravo Migration, e perguntando, e essa foi uma pergunta real que recebemos. Estou na Irlanda, mas quero ir para a Austrália. Consigo um visto de estudante? Olha, eu morei em Dublin e hoje eu sou residente da Austrália. Então eu acho que não tinha uma pessoa melhor para responder Eu isso. adorei essa pergunta quando eu recebi. Eu falei, a Carol vai gostar dela. Cara, eu morei em Dublin, todo mundo merece ver o sol, gente. Eu amo Dublin, mas assim, é isso. A gente precisa. E você estava lá como estudante? Fui como estudante, estudei 6 meses, fiquei 1 ano, viajei bastante, gostei demais, viajei bastante. Mas vim pra cá depois, porque realmente o clima não me deixou ficar. A minha intenção era realmente já morar fora do Brasil, mas não me deixou ficar. Uma coisa que é muito importante, então assim, é possível, é mais do que possível. Porém, você precisa ter o que a gente chama, né, em inglês, das ties at home. Então você precisa ter laços. Porque é um visto temporário. Então, se você já tá num país de língua inglesa e você quer vir pra cá pra estudar inglês, você é genuíno? Por que você tá estudando inglês aí, não tá aprendendo e vai vir pra cá e vai estudar inglês? Então, a gente precisa ter documentos. É uma aplicação que a gente precisa ter mais documentos pra demonstrar. Não, eu não tô aprendendo inglês aqui porque ou não vim estudar inglês, mas vim um curso vocacional que na Irlanda não se oferece. Você tem que ir pra uma faculdade. Entendeu? Então a gente tem que analisar o seu caso, é sim possível, mas é um caso que a gente vai ter que analisar para demonstrar para a imigração que você é uma pessoa genuína e que você tem laços na Europa, no Brasil ou para onde você vai voltar, mas que a sua intenção não é vir só ficar. Entendeu? E o plano de estudo de carreira também vai fazer muita diferença aí, né? Total. Porque nada te impede de começar estudando inglês na Irlanda e vir, como a Carol falou, fazer um curso para ser chefe de cozinha aqui, fazer um mestrado aqui. Então é só questão de ter uma história, uma narrativa que faça sentido para a imigração entender o seu plano de carreira e o seu plano de estudos, né? Exato. Demonstra que você é um estudante genuíno. É Very isso. important. Obrigada, Carol. Outra pergunta que a gente teve foi: os cursos educação à distância no Brasil são aceitos para fazer uma matrícula num outro curso aqui na Austrália? Então, por exemplo, a pessoa fez um bacharelado à distância no Brasil, ela vai conseguir se matricular no mestrado aqui na Austrália? Como é que funcionaria nesse caso? Olha, para demonstrar, para aplicação do visto, de que você já estudou e tudo mais, não tem problema nenhum, tá bom? A aplicação no mestrado depende da faculdade. Porque depende da onde você estudou no Brasil, para ver se a faculdade que você fez à distância, ela é reconhecida na Austrália e pela faculdade que você está aplicando, se eles vão aceitar ou não. Geralmente, sim, eles aceitam. E aí eles vão pedir para que você tenha o seu Academic Transcript, que é o histórico escolar, exatamente. E o scoring grade, que eles chamam, que é exatamente boletim. As notas. É o boletim. Na minha época chamava boletim. Exatamente. Como é que foi a sua educação à distância? Foi de 1 a 10? Foi de 0 a 100? Foi SS, MS, MI? Enfim, eles querem entender como que a sua, né, escola, a sua faculdade, no caso, te deu essa nota. A nota que você chegou. Aonde você chegou. Então, o que importa não é a maneira em que o curso foi conduzido, se foi presencial ou à distância. Não. O que importa é aonde, se aquela faculdade ou instituição está dentro do que seria aceito aqui. E a gente tem uma equivalência, até quando a gente faz processo de imigração, onde a gente olha, tem uma lista do governo australiano que lista as faculdades e instituições de nível superior de curso de tecnólogo no Brasil e compara com as daqui. Então é isso que a Carol está falando. Eles vão olhar se onde você estudou está nessa lista e o que ela seria, ao que seria equivalente aqui. E o modo do estudo, se foi presencial ou à distância, nem conta. Não faz diferença. Se foi presencial ou se não foi, não faz diferença. Então isso aí, assim, tá 100% liberado. Ótimo, ótimo. E a última pergunta hoje, porque a Carol tá nos dando o tempo precioso dela aqui nessa sexta-feira fria. Agora existe um novo caminho para pessoas que estão aqui na Austrália e querem imigrar. Existe um caminho para as pessoas que trabalham como cuidadores de idosos, tá? Que é o que a gente aqui em inglês chama de aged care worker.
Esse caminho foi anunciado recentemente pelo governo e é uma coisa que está, assim, abalando as estruturas do país, porque a gente precisa muito, tá, de pessoas para trabalhar nesse cargo e nunca ou não existe um número de pessoas suficientes na Austrália para pegarem todos os empregos que são necessários. Sim. A população da Austrália está envelhecendo, então a gente tem um número grande de o que a gente chama aging population, precisando de pessoas para cuidar, porque aqui não é que nem no Brasil, que a gente mora com a avó, mora com o vô, todo mundo se ajuda, o pessoal aqui acaba indo para nursing homes, que são casas de repouso, e não tem gente suficiente para cuidar dos idosos. Ao mesmo tempo, esse trabalho não é considerado skilled enough, né? Não está num grau de habilidade suficiente para fazer parte do programa de imigração. E depois de muitos problemas por anos a fio, finalmente o governo incluiu esse cargo no caminho dos vistos. Então, não dá para pedir um visto sozinho por pontos, mas existe um caminho dentro do programa de imigração por empregador. Então, o que está acontecendo agora? Empregadores australianos que cuidam de nursing homes, né, um aged care provider, como a gente fala, uma casa de idosos, eles vão poder dar um visto de sponsor para aged care worker, o cuidador do idoso. Depois de 2 anos com o mesmo empregador, esse empregador pode dar um visto permanente para a pessoa. Então, 2 anos depois de trabalhar no mesmo centro, a pessoa pode pedir um visto permanente. Agora, a gente conversando com você no Brasil, tem bastante gente que trabalha nesse cargo já no Brasil, mas a maioria das pessoas que tem nos contactado desde que essa nova vertente de visto apareceu são pessoas que querem iniciar nessa carreira, não têm experiência, não têm estudos. O requisito do governo é que você trabalhe aqui por 1 ano full-time ou 2 anos part-time, que é o que o visto de estudante deixa você trabalhar, ou que você tenha a qualificação mínima para esse cargo, que é um certificado 3 em cuidação de idosos. Individual Support. Esse é o nome aqui. Para pegar esse sponsor, tem que ter feito esse curso ou tem que estar aqui como estudante já trabalhando nessa área. Carol, se alguém está nos assistindo hoje no Brasil e está pensando, uau, já leu os nossos posts, já viu meus vídeos falando disso e está pensando nesse caminho e fala, eu acho que eu quero ir para a Austrália com visto de estudante, estudar nessa área e cuidar de velhinhos, que eu vou estar mudando a vida de alguém junto com a minha. Não Sim. só vou conseguir uma residência permanente na Austrália, mas vou estar fazendo a diferença na vida de uma ou mais pessoas aqui, né, dependendo de onde a pessoa trabalha. Me fala um pouco do curso dessa área, que é, no mínimo, um certificado 3. Tá. Então, o que a gente tem aí disponível para a galera? Quais são os certificados, né? Que eu vou falar aqui da parte de estudo, assim. Como que eu poderia estudar para conseguir esse sponsor, né? Para conseguir esse visto de trabalho. O certificado 3 em Individual Support, que é o nome, e entre parênteses que eles falam aging, que é para você ajudar um indivíduo já mais idoso. Ele tem duração entre 6 meses a 1 ano, dependendo de onde você estudar. Tá? Cada estado e cada escola acaba tendo uma duração diferente. A maioria desses cursos, inclusive todos eles, na verdade, eles têm o estágio obrigatório, que é o Placement Hours, onde vocês vão trabalhar com essas pessoas. Vocês vão ter que ter essa experiência. Como parte do curso. Como parte do curso. Olha lá. Vai entre 120 horas a 160 horas, de novo, dependendo da escola que você vai, do estado que você tá. E isso ajuda muito a você conseguir um emprego depois. Mas super, você vai fazer contato já com centros que depois de um tempo, na hora que você se formar, já poderão te dar um visto de sponsor. Então, super oportunidade. Exatamente. É uma oportunidade muito boa. O curso varia aí, eu vou falar em torno de 10 mil ao ano, 10 mil dólares australianos, tá? Contando já material, matrícula e tudo mais, em média, tá? Isso por 1 ano de curso. Se for 6 meses de curso, ou enfim, dependendo do estado que você vai, tem uns que são um pouco mais baratos, um pouco mais caros, mas essa é a média que a gente tem hoje, tá? Você vem durante 1 ano, estuda o certificado 3. Caso você queira continuar estudando porque você não conseguiu ainda um lugar que possa te sponsorar nessa área, né, que seja pelo governo, assim, Sim. né, que seja no programa do governo, existe o certificado 4 em Aging Support. E aí o certificado 4 seria ou mais 6 meses ou mais 1 ano, de novo, com Work Placement Hours, que seria o estágio obrigatório, custa mais ou menos a mesma coisa também, tá? Então, você pode fazer um visto de 2 anos para você estar aqui e nesse meio tempo já estar trabalhando na área e já tentar conseguir o seu sponsor. Super incrível. E a Carol deu um plano de carreira aí para você, mas o visto de sponsor só pede o certificado 3. E tem escola que oferece esse certificado 3 em 6 meses. Então, 6 meses para completar esse curso, no máximo 1 ano, no visto de estudante,
consegue-se um emprego na área, trabalha-se com o mesmo empregador por 2 anos, visto permanente. Visto permanente em 2 anos e meio a 3 anos. Eu acho que isso é It sounds good, não? É o que a gente fala, it's a win-win situation. O país ganha, porque a gente está precisando de gente para essa área, e você também tem um caminho aí de residência permanente muito mais rápido e não tão caro, porque muitas pessoas têm que vir fazer faculdade desde o começo, tem que fazer mestrado, tem uma série de coisas aí que poderiam, né, custar muito mais que isso. Exatamente. Então, só uma coisa que eu vou lembrar, Fala. tem que falar inglês já, hein? Muito bem colocado. Então, se não tiver o inglês, a gente Aí vai fazer mais. um cursinho de inglês primeiro e depois faz o certificado 3 em Individual Support. Qual que é o requisito mínimo de inglês para entrar? IELTS 5.5. Então isso é um inglês intermediário para forte, tá? É um upper intermediate. E é um intermediário daqui, pessoal, não o inglês intermediário que vocês falam no Brasil, porque quando a gente fala, quanto você fala inglês intermediário. Aí, às vezes não é tanto, porque aqui o bicho pega, o sotaque é forte, né? Na teoria tá ótimo, na prática... Então, a gente pode também fazer um combinado, onde você vem já com visto de estudante para fazer um curso de inglês e entrar no Certificate Tree Com certeza. Você consegue já fazer até um package, que a gente chama, que é um combo, de fazer o inglês e o certificado juntos, tá? Maravilha. Então, seria um ótimo caminho já para você vir seguir. E caminho é o que a gente tem para dar para você aqui. Como eu disse, a gente trabalha de mãos dadas, não literalmente no momento, mas a gente também pode dar mão. A gente tá também. A gente tá tão pertinho no sofá que a gente ajuda você com a tua estratégia de imigração, a gente comprova, checa tudo para criar esse plano, esse Visa Action Plan para você. E a nossa Study Division, aqui a Go Study, cuida de você para te achar o melhor curso com o seu orçamento na cidade que você escolher, que a gente vai escolher junto também na Bravo Migration com você, e que vai te levar a um caminho de visto e com o melhor preço e que vai fazer seu visto de estudante e ter certeza que... E o melhor suporte também, vai ter um suporte, do começo ao final. Vai chegar aqui, vai ser Brasil, recebido e tudo mais. Então, tá pensando nisso? Manda uma direct message pra gente, se você tá assistindo isso no Instagram, se você tá assistindo a gente no YouTube, pega o link que tiver aqui embaixo ou o e-mail que tiver aqui na descrição e entre em contato com a gente, não perde mais tempo, porque essa estratégia é super quentinha, mas se você está pensando em vir estudar qualquer outra coisa, a Carol pode te ajudar. Estou aqui para ajudar. Eu, a Ana, a Vanessa, a gente tem um time de brasileiros esperando por vocês aqui. Belezíssima. Carol, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada novamente, a você. Tá? Foi um prazer, espero que eu tenha ajudado aí Com todos os certeza. estudantes, pelo menos um pouquinho, porque é difícil Com falar, certeza. né? Cada caso é um caso, mas estamos aqui para ajudar. Informações gente. valiosas. E é Será para um isso que a prazer. gente está aqui em conjunto, de mãos dadas, para cuidar de você. É Até isso mais. aí. Até o próximo Tchau, vídeo. tchau.